falar de Vasco, vamos falar do provável time que irá a campo, vamos falar contra o Santos domingo, lá na Vila Belmiro, vamos falar também do leilão das camisas negras, né? Rendeu uma boa grana, bombou. Vamos falar também sobre um jogador que será jogado na segunda-feira, poderá desfalcar o Vasco contra o São Paulo. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve, galera do Vascão. Boa noite para todo mundo. E domingo, às 4 da tarde, a bola rola. E como rola lá na Vila Belmiro, em Santos e Vasco, 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou, se você gosta de dividir do retorno, 8ª rodada do retorno. Bom, e o técnico Ramon Dias tem feito treinos visando o jogo contra o Santos, mas um jogo de 6 pontos, já que o Vasco acabou de sair da zona de rebaixamento, né? Está na 15ª colocação com 26 pontos, e o Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento, tentando assim sair dela. Então é um jogo que há de final para os dois lados, tanto para o Gigante da Colina quanto para o Peixe. Domingo a gente come peixe. E o Santos está desesperado, a ponto de torcedores lá da Vila Belmiro dizer que aceitam até ganhar roubado. Vocês verem o nível de desespero que está os torcedores lá do Santos. A ironia é que um dos piores times da história do Santos foi montado justamente no ano que o Campeonato Brasileiro tem no nome de rei, em homenagem ao Pelé, que é um atleta do século e o maior ídolo da história do Santos. Não deixa de ser irônico. Então, até a CBF vê, o Santos veio aqui no Rio de Janeiro falar com a CBF, fazer aquela pressãozinha, ver que até a diretoria já está num nível de desespero. O nível de desespero deles você percebe claramente que até o Vanderlei Luxemburgo, que acabou de ser demitido do Corinthians, é um nome especulado para assumir. Bom, cada um com seus problemas. E já no Vasco também a ordem vem ser para, quem sabe, ganhar uma gordurinha em relação à zona de rebaixamento e já piscar o olho para a Sul-Americana ou já começar a ficar com a Sul-Americana. Dependendo dos outros resultados, eu acho que poderá pular até para a 12ª colocação, ou seja, a zona da Sul-Americana. E, pelos treinamentos, o Ramon Dias deverá manter o time que bateu no Coritiba por 5-1 e venceu o América Mineiro na última segunda-feira por 1-0. Com isso, Payet deverá fazer seu terceiro jogo como titular. Há uma dúvida, já que no jogo contra o América Mineiro, pelo forte calor, mostrou que o Payet ainda não está fisicamente 100%, mas tudo leva aqui que a preparação física do Vasco e o Ramon Dias mesmo acreditam que o jogador vai adquirir a melhor forma jogando, ou seja, na prática. Com isso, ele deverá fazer seu terceiro jogo como titular. No entretanto, o Marlon Gomes, o Serginho
e o Gabriel Peck estão sob aviso. O provável time do Vasco contra o Santos Léo Jardim, o Mita, Mendel, Léo e Lucas Pinto. Zé Gabriel, Bruno Prachedes, Paulinho Paula, Paié, ou Marlon Gomes, ou Serginho, ou Gabriel Beck, Rossi e Vigete. Deverão ser os 11 que iniciarão jogando lá na Vila Belmiro, que, como eu falei, é um jogo que o Vasco pode ainda tomar uma distância da zona de rebaixamento, que seria fundamental, e já se colocando numa competição internacional. Bom, e na semana passada houve um leilão das camisas negras que os jogadores do Vasco usou na vitória de 4-2 sobre o Fluminense, e o leilão foi feito pela empresa Play for Cause, que é uma empresa especializada em entretenimento e esporte, e foram 500 lances para a camisa Vasco, e a camisa que houve mais lances, mais procura foi do Rossi, que eles venderam por 17 mil. Quem arrematou a camisa do Rossi, assinar, todas elas tinham autógrafos de jogadores, o vencedor da camisa do Rossi fez o lance de 17 mil. O segundo colocado foi o Léo Jardim, que a camisa dele foi arrematada por 16 mil. Paié veio em terceiro com 10.200. E o Vigete, 10 mil. O total foi arrecadado de 115 mil. Olha como que a torcida do Vasco é diferenciada, bombou essa procura das camisas negras, que a gente sabe que é uma camisa que mora no nosso coração, da história do Vasco, campeã carioca de 1923, com maioria negros e operários, vencendo nos times de elite na época, a dupla Fla-Flu, Botafogo, só com brancos e ricos. O Vasco foi campeão carioca. É uma camisa cheia de história, que simboliza um clube pioneiro na luta contra o racismo. E tudo isso, ainda mais que o Vasco fez bonito nessa terceira camisa, feita simbolicamente em homenagem aos camisas negras, que estreou justamente contra o Fluminense, fazendo bonito, batendo no Fluminense de 4-2. Tudo isso fez os engenheirados participar desse leilão, que arrematou essas 115 mil no total, 115 mil das vendas de camisas dos craques vascaínos, com as camisas autografadas e tudo mais. E o dinheiro arrecadado foi destinado ao Observatório da Luta Racial no Esporte. Emocionante, é uma coisa que sempre nos orgulha, essa luta contra o racismo, que o Vasco deu um pontapé inicial. Bom, e o Jair será julgado segunda-feira pela cotovelada que deu no Luciano do Bahia, que causou a expulsão dele, no empate 1-1 com o Bahia lá em Salvador. E se for punido, se ele for condenado, poderá pegar de 4 a 12 jogos de suspensão. Imagino que
departamento jurídico do Vasco já está bolando uma estratégia para o julgamento. Quem sabe o jogador pegar ou poucos jogos de suspensão ou pagar uma multa pela agressão, já que ele foi na súmula, inclusive, colocou que foi uma jogada de agressão, né? Eu acho que é uma coisa que precisa se educar mais no futebol brasileiro, né? Bolar uma maneira melhor de proteger a bola, como foi o caso do Jair. Ele não quis agredir o Luciano do Bahia, ele tentou proteger a bola, mas não, na velocidade, exerceu a força, acertou cheio a cara do adversário. Assim como o Maidana do América Mineiro, ele tentou dificultar o drible do Jet, tentar passar por ele, mas cedeu a força, acertou em cheio o rosto. Paé foi muito bem expulso. Isso já vem de algum tempo. Inclusive, o Leonardo, na Copa de 1994, o americano estava segurando ele. Aquela tentativa de me solta, acertou o rosto do cara. É uma coisa que já há muito tempo deveria os jogadores criarem um mecanismo, para assim dizer, de proteger a bola, tentar fazer o adversário soltar, ou de tentar dificultar que o adversário passe por você, sem que ocorra essas jogadas violentas. Mas vamos ver como que será no julgamento do Jair na segunda-feira. Pode falar nisso. O goleiro House teve seu contrato renovado com o Vasco até o fim do ano que vem. Hoje o House é o terceiro goleiro, já que o Léo Jardim é o titular. O Ivan é o substituto imediato e o House é o terceiro goleiro. Parabéns ao House. Agora vamos ver se durante esse período, que até o fim do ano que vem, se ele vai ter, nunca posso descartar, o futebol, as coisas mudam muito rápido, se ele vai ter alguma oportunidade de um gol vascaíno. Então, é isso, galera. E para encerrar o nosso Desperta Vascaíno, nosso Boa Noite Vascaíno, Bebeto, ele ganhou a Camisas Negras, ele que foi um jogador, que marcou no Vasco, foi campeão brasileiro pelo Vasco, ele trocou o Flamengo pelo Vasco, e na primeira competição foi campeão brasileiro, não fez gol na final, todo mundo sabe que foi o Sorato, lá contra o São Paulo no Morumbi, porém foi ele que classificou o Vasco para a final, lá no Beira-Rio, vencendo o Internacional por 2-0, ele fez os 2 gols da classificação do Vasco, e é um cara que a gente tem uma certa mágoa também, porque ele dizia, quando ele se transferiu por La Coruña, que um dia voltaria para o Vasco, dizia até que voltaria de graça, do exagero, e quando ele teve a oportunidade de voltar, preferiu o clube do coração dele. Hoje ele fala abertamente que é Flamengo, mas é um cara que, do outro lado, sempre mostrou respeito, um carinho pelo Vasco, todos com respeito pra caramba ao Bebeto. E ele postou a foto dele com as camisas negras, dizendo que seu raro fazer parte um pouco dessa história do Vasco. É um cara que eu, pelo menos, respeito pela esse carinho que ele sempre fala pelo Vasco, embora ele fala que no coração dele seja Flamengo. Mas, de qualquer forma, quando o Vasco era o responsável de pagar um pão de cada dia dele,
era um cara que foi sempre muito profissional, inclusive quando enfrentava o Flamengo, fazia gol no Flamengo e comemorava. É, então, esse registro, né, do respeito pelo Bebeto, que ele sempre mostrou, tem um carinho pelo Vasco. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, né? E depois tem o nosso boa noite para jogo Santos e Vasco. Até mais.